Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma satisfação estar com os meus irmãos aqui para juntos adorarmos, exaltar ao Cordeiro, a glorificar ao nosso Pai que está no céu. Que possamos tão somente aqui, meus amados irmãos, estar como vasos abertos, para que assim Deus ele possa encher. Quando o vaso ele está aberto, ele tem uma finalidade, uma utilidade, e que os nossos corações estejam, irmãos, aqui nesta noite alargados, que estejam os nossos corações aqui abertos, que estejamos aqui sedentos por Deus, porque é assim que começa, irmãos, um avivamento nas nossas vidas. Quando nós estamos sedentos de Deus, quando alguém tem sede, ele busca desesperadamente por água. Quando alguém, irmãos, está com fome, ele busca incansavelmente o pão, um alimento para se saciar. Assim seja a nossa alma hoje, a partir de agora. As nossas almas sejam assim como aquele que está com fome de Deus. Que as nossas almas sejam assim como aquele que está com sede de Deus. E Ele com certeza, meus amados irmãos, derramará abundâncias sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vamos abrir nesse momento e fazer uma leitura. Livro de Salmos, irmãos. Vamos ler o Salmo. Eu ia ler só algumas partes, mas esse salmo tocou bastante em meu coração, que eu convido os irmãos a ler comigo todo o Salmo 77. Salmos de número 77. Diz assim a palavra de Deus. Eu trouxe algumas anotações aqui, só para eu poder me guiar naquilo que eu hei de falar aqui, mas que Deus possa assim livremente usar na minha voz, na minha palavra, para comunicar a sua vontade nessa noite, amém? Vamos ler todo o Salmo 77, a partir do verso 1. Diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que eu não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas.
Tu fizeste notória a tua força entre os povos, com o teu braço, remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, as nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte, a voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Podeis, amados irmãos, sentar nessa noite. Os amados irmãos entenderam aqui este salmo. Os irmãos conseguiram acompanhar a leitura do que foi aqui lido, meus amados irmãos. Se os amados irmãos aqui compreenderem, acompanharam a leitura, perceberá juntamente comigo o anseio, um anelo profundo, uma angústia, meus queridos irmãos, em relação àquilo que ele estava a meditar. Algo subiu ao seu coração. E meus amados irmãos, que estado de espírito maravilhoso é este que nós lemos aqui. Que esse estado de espírito anelante pela glória de Deus, irmãos, que esse mesmo desejo aqui do salmista se revele também em nós. Porque, meus amados irmãos, o que ele diz aqui é maravilhoso. Ele propôs meditar nos feitos de Deus no passado, e ele tirou, a partir das suas meditações, umas conclusões que ele relatou neste maravilhoso salmo. Ele diz aqui: eu clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. Começa com uma oração, começa, meus amados irmãos, com um anelo de buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Começa, meu querido, assim, quando a angústia ela bate em nosso coração, quando ela chega nas nossas vidas, prezados irmãos, o único caminho que o crente deve ter é de clamar ao Senhor, seu Deus, por uma resposta, por uma revelação daquilo que Deus quer lhe mostrar. O salmista aqui, amados, ele diz: eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. E ele diz aqui: no dia da minha angústia eu busquei ao Senhor e a minha mão se estendeu de noite, não cessava, a minha alma recusava a ser consolada. Meus amados irmãos, o salmista aqui, ele diz: a minha alma não desejava ser consolado por ninguém, a não ser por Deus. A minha mão era estendida para Ele, ela recusava ser consolada. Às vezes, amados irmãos, algumas pessoas não entendem o nosso estado de espírito, e até por uma boa vontade, com carinho, às vezes tenta nos dar o consolo de algum momento que nós estamos a passar, o nosso espírito abatido. E ele diz aqui: minha alma recusava, mas é porque eu desejava a Deus, que Deus viesse a me consolar na minha angústia. O que me chama mais atenção nesse texto aqui, meus amados irmãos, e trazendo essa meditação desse salmo, eu vou adentrar no tema do nosso estudo, dessa palestra, dessa pregação nessa noite.
Porque, meus amados irmãos, ele diz aqui no verso 3, eu lembrava-me de Deus, e eu me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Se nós continuar a avançar a leitura, nós vamos perceber que o salmista ele estava se lembrando dos tempos passados, da grandiosa presença de Deus no meio do povo, quando havia libertado o povo com braço forte e com mão estendida. O salmista ele diz, eu lembro-me de Deus. Como quem quer fazer, meus amados irmãos, um comparativo, um paralelo, dizendo assim, a minha situação hoje, a situação que nós nos encontramos hoje, ela é tão distinta, mas eu vou buscar na minha lembrança o Deus que operou no passado, para que, trazendo à memória o que Deus fez no passado, eu possa hoje também suplicar a Ele pelo presente século. Assim deve ser, amados irmãos, a nossa atitude hoje. Porque nós vamos ler, nós vamos aqui passar os olhos, a nossa mente, aprender um pouco dos avivamentos do passado. Eu acredito que muitos irmãos até já conhecem várias histórias. Mas, meus amados irmãos, isso é para nos estimular, assim como esse salmista aqui ele fez. Ele diz, eu lembrava-me de Deus e eu me perturbei, eu queixava-me e o meu espírito desfalecia, como quer dizer, como pode essa situação hoje estar desse jeito? E ele diz aqui no verso de número 4, sustentar-te os meus olhos acordados, estou tão perturbado que eu não posso falar. Ou seja, meus amados irmãos, a angústia, o anelo, o desejo do coração deste salmista era tão grande, mas tão grande, que ele disse, meus amados irmãos, que o sono lhe fugia, que ele fazia vigílias, sustentava os olhos abertos, tentando, clamando, buscando de Deus uma resposta. Amados irmãos, ele diz, do sustentar-te. E isso eu fiquei tão perturbado que eu não consigo falar. Meus amados irmãos, há momentos que nós assim nos encontramos, com a alma batida, anelante, desejosa por Deus, em tempos angustiosos, que, meus amados irmãos, até o sono nos foge, a fome, ainda que estejamos com necessidade de nos alimentar, não queremos aquele pão, porque a nossa alma tem fome por um pão espiritual. A nossa alma está com sede, mas uma sede espiritual que nem o alimento pode, meus amados irmãos, mudar o estado de espírito que nós nos encontramos. E eu quero dizer para os amados, como isso é bom aos olhos de Deus, tal estado de espírito. Porque, meus amados, diz lá no livro de Isaías 57, que Deus habita no alto em um sublime trono, mas também Ele está com quebrantado e com abatido de espírito. Deus está tão alto, mas tão alto, isso não significa, meus amados, que Ele não está atento à nossa súplica e a nossa aflição. Deus habita com quebrantado e com abatido de espírito. Tal é o estado de espírito que Deus ama, é este estado de espírito quebrantado e aflito. Não que esse estado se prolongue por muito tempo, porque o desejo de Deus é consolar, o desejo, a vontade de Deus é restaurar a alma daqueles que o buscam aflitos e angustiados. Em tempos, meus amados, que antecedem avivamento, são tempos assim, tempos de angústia de espírito, tempos, meus amados, de sede espiritual. É tempo, meus amados irmãos, não do povo estar nas festas, nos aniversários, não que seja ruim em si, mas o que antecede, meus amados, a bênção de um avivamento, são espíritos quebrantados no trono da graça, suplicando pela bênção dos céus.
O salmista aqui, ele diz: sustentar-te os meus olhos acordados. Verso 5: considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos antigos. É aqui onde eu quero chegar. Ele diz aqui: considerava os dias antigos, ou seja, ele meditava no que havia acontecido no passado entre o povo de Deus. É uma bênção, amados irmãos, quando a gente começa a estudar, a se interessar pelo mover de Deus na história. É uma bênção tremenda, tanto para a nossa vida espiritual, quanto para a igreja de Deus, buscar, meus amados, nas lembranças dos tempos passados e verificar, meus amados irmãos, o que Deus fez lá atrás, para que o tempo presente, meus amados, não nos esmoreça, não nos deixe apáticos ou não nos deixe indiferentes, mas que nos traga, amado, essa mesma atitude aqui de espírito do salmista. Sustentar-te e considerar-te os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. Ele dizia que de noite chamava a lembrança o meu cântico. Ele até queria cantar os cânticos de libertação do Senhor. Ele até desejava, amado, encontrar consolo ali, quem sabe numa canção, quem sabe numa letra ao Deus de todo louvor, que merece todo louvor. O salmista aqui, meus amados irmãos, com o seu dom de cantar ao Senhor, ele diz: eu buscava nos cânticos me consolar. Eu lembrava os tempos antigos, quando Miriam, inclusive quando o mar se abriu e o povo passou, ao atravessar o mar bem junto, Miriam cantou ao Senhor. Talvez ele buscava esses cânticos para se avivar, para se renovar, para, meus amados irmãos, ali trazer essas lembranças. E quem sabe ele ser renovado na presença do Senhor. Eu busco o meu cântico, diz ele. Busco o meu cântico. Os anos dos tempos antigos. E aí ele diz: de noite chamei a lembrança, o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Meus amados irmãos, é tempo de nós esquadrinhar o nosso coração. É tempo para nós buscar, amados irmãos, ler, verificar. É necessário agora nós pegar, meus amados, aquilo e se lembrar do que Deus fez, tanto no passado, meus amados irmãos, ou seja, quando Ele foi com grandes homens e mulheres de Deus, que estavam diante do trono de Deus, clamando pela bênção de um despertamento espiritual, como também trazer a lembrança o dia da nossa conversão, porque isso talvez, meus amados, jogue lenha na fogueira, porque isso talvez, meus amados, faça acender a chama em nossos corações, isso possa acender a chama em nossos corações, e assim, meus irmãos, trazer a lembrança dos feitos poderosos de Deus para a nossa vida. Chegou a hora de nós, meus amados, não buscar isto, ver o que Deus operou no passado, para que também possamos assim, meus amados, desejar o nosso Deus no presente, para que nós possamos agora, meus queridos irmãos, ter o nosso coração inflamado pelo poder de Deus. Eu trouxe aqui algumas observações que eu gostaria de ler com os irmãos, alguns tópicos a respeito do tema que foi aqui proposto, tema tão maravilhoso, um tema, meus amados irmãos, ali que eu acredito nós estamos desejosos para que isso aconteça no nosso meio. O tema que foi proposto aqui, panorama histórico dos grandes avivamentos e a necessidade de um novo Pentecostes. Meus amados irmãos, infelizmente, eu vou ficar devendo aos irmãos um relato mais extenso dos grandes avivamentos, porque seria impossível nós trazermos aqui várias e várias histórias. Oxalá Deus nos permitisse que aqui nós ficássemos por muito tempo. Aí eu poderia talvez trazer outros relatos, mas eu não conseguirei, devido ao espaço e tempo, irmão, trazer todo
a história dos grandes avivamentos. Vou ficar devendo aos irmãos aqui, vou ficar devendo aos amados irmãos da congregação, mas o que eu posso trazer aqui, meus amados, sirva para despertar o nosso coração, para que sirva para trazer a lembrança, o que o próprio salmista aqui também trouxe nesse salmo, as lembranças do mover de Deus no passado, e que anelava ele a manifestação de Deus no presente. Quando nós buscamos no passado, quando nós nos propomos a estudar ou a ler, meus amados irmãos, os grandes avivamentos no passado, é justamente para trazermos uma combustão, para, meus amados irmãos, não ficarmos aqui tristonhos, olhando um para o outro, de cabeça baixa. Quando nós nos propomos a ler os livros sobre avivamento e mulátila, é para trazer a lembrança, meus amados, os feitos poderosos de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não mudou. A Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus, irmão, Ele definitivamente não mudou. Ele continua sendo o mesmo, Felipe. Ele continua sendo o mesmo, irmão André. O Deus gracioso, Deus poderoso, Deus fiel, Deus abundante na sua majestade. Ou seja, o mesmo Deus que foi no passado, Ele não ficou no passado. Louvado seja Deus, amados irmãos. O Deus que foi com aqueles homens e mulheres piedosos é o mesmo Deus que está conosco também, esperando só, meus irmãos, os corações sedentos, os corações famintos, as almas contritas, buscar no trono da graça a bênção de um avivamento. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus maravilhoso. O Wesley Duo, que escreveu o livro Fogo do Avivamento, ele diz em um dos capítulos que Deus, Ele é o Deus dos avivamentos. E eu acredito nisso que ele disse. Deus é o Deus dos avivamentos. Meus amados, por muito tempo a igreja cristã, ela estagnou, ou ela deu passos tão curtos, a passo de lesma. Porque muitos cristãos, meus amados, imbuídos às vezes com uma mentalidade secular, uma mentalidade ali sem o sobrenatural, eles acreditam que a igreja deva avançar pela força da organização, pela força da mobilização social, pela força do intelecto, ainda que a igreja se sirva desses meios. Meus amados irmãos, a igreja deve avançar com o poder de Deus, com a glória de Deus sobre as nossas vidas. A igreja avança, irmão, quando ela está contemplando um Cristo exaltado. A igreja avança quando ela contempla a majestade do Senhor, e aí, meus irmãos, revestido do poder do alto, ela vai avante, cerrando as muralhas, derrubando as muralhas. É o mesmo Deus, o Deus dos avivamentos. Quando nós olhamos para a história desses homens, acende uma chama, acende um desejo. Por isso, meu querido, eu recomendo, por isso que eu oriento, por isso que eu falo, que nós possamos buscar sim o mover de Deus na história, ler sobre os grandes avivamentos, sobre o que Deus fez no passado, para que isso acenda também em nós a chama por um grande mover de Deus nos nossos dias. Glória a Deus. Que, meus amados irmãos, antes de você ir dormir, leia a palavra de Deus, medite no que Deus tem para falar ao seu coração, mas pegue ali um trechozinho de um livro sobre avivamento e incendeie o teu coração nessa leitura, se ajoelhe e ore a Deus, dizendo: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Mas o que é, irmãos, avivamento? Talvez a alguns irmãos essa palavra seja nova. Talvez para alguns irmãos essa palavra, meus amados, não seja nova. Mas eu quero dizer uma coisa: daqui para frente você vai ouvir tanto sobre avivamento, que você vai desejar um avivamento espiritual na sua vida. Meus amados, eu me proponho a falar
realmente não me calar. Eu me proponho pela graça de Deus a não querer saber mais de uma outra coisa até que venha. Eu não proponho falar mais outra coisa a não ser sobre o mover de Deus, porque, meus amados, eu tenho sede de Deus, porque eu desejo que Deus opere isso no meio do seu povo. E eu falarei. E a palavra do Senhor me conforta dizendo: abre bem a tua boca que eu vou encher. E assim será, para a glória de Deus. Avivamento, amados irmãos, há muitas definições sobre o que isso significa, mas não vamos ficar ali tão preocupados em buscar uma definição exata do que seja avivamento, porque muitos às vezes meus amados irmãos, fixa em um significado de uma coisa e trava ali. Alguns ficam tão interessados em tentar definir, meus amados, o que é um avivamento, que ele perde a chance de ter um avivamento. Mas eu não quero perder a chance de um grande mover de Deus, irmãos, na minha vida, bem como na vida da igreja. Eu trouxe aqui uma simples, mas singela definição do que é avivamento. Mas o significado, ele não é tão importante. O que é importante é o que isso representa para nós. O que isso, irmão, resulta para nós é uma grande bênção, um avivamento espiritual. O avivamento espiritual, irmãos, é a maravilhosa obra do Espírito Santo na vida daqueles que são inconformados com a vida fria que vivem espiritualmente e que anseia por mais de Deus em sua vida. Avivamento espiritual, eu trouxe aqui uma simples definição. Ela tem, essa palavra, irmãos, ela tem muito significado, mas começa, meus amados, com os corações inconformados com a vida espiritual que você está levando. Meu amado, o avivamento espiritual, ele começa quando eu me coloco diante de Deus e digo: Senhor, a minha vida espiritual hoje está tão aquém daquilo que Tu planejou para mim. Senhor, que eu peço que o Senhor transforme a minha vida e acenda a Tua chama em meu coração. Um avivamento começa assim. Ele pode, meus amados irmãos, também se alastrar. A bênção do avivamento, meus amados irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Ele é tão maravilhoso que quando começa um avivamento na vida, meus amados, de um simples irmão, de uma simples irmã que quer mais e mais e mais da parte de Deus, que quando essa pessoa, irmãos, ela é avivada, o fogo que arde na vida dela vai queimando, vai ali se alastrando, vai ali, meus amados irmãos, ao redor dela ali queimando as outras vidas, vai ali influenciando os que estão ao seu redor, e daqui a pouco, meus amados, não é mais só uma pessoa envolvida, são duas pessoas envolvidas no mesmo objetivo. Daqui a pouco, irmão Jé, não é mais duas pessoas envolvidas no mesmo objetivo. Daqui a pouco, meus amados, é um punhado de irmãos ali envolvidos naquela causa, naquele objetivo. Daqui a pouco, irmão Felipe, não é mais só um grupo ali envolvido, é uma comunidade, irmãos, que se envolve, porque o fogo foi aceso e o fogo está queimando e o fogo se alastra. Daqui a pouco, não é mais só uma congregaçãozinha ali, não. Daqui a pouco, meus irmãos, são várias congregações sendo incendiadas. Daqui a pouco não é só mais uma congregação incendiada ou algumas congregações imoraliano. É uma região, é uma comunidade, é uma região, meus irmãos, é uma cidade, é um país, é o mundo inteiro em chamas para Deus. Mas tem uma origem, e essa origem não pode ser desprezada. O avivamento, meus amados, ele começa assim, com os nossos corações ardendo. O salmista aqui, meus irmãos, ele começa a lembrar dos feitos de Deus e começa algo maravilhoso em sua vida, em seu coração. Ele começa a dizer e a refletir: rejeitará o Senhor.
Deus deixou de ter misericórdia. Ele estava tão, mas tão, meus irmãos, ali sedento por aquilo que ele estava buscando. Ele estava tão intenso naquilo que as reflexões que ele faz, meus irmãos, não eram reflexões simples e superficial, não. Ele começou a pensar: será que Deus não vai mais agir nos nossos dias? Ele começou a ver os feitos poderosos de Deus, comparando com o presente momento que ele estava vivendo. E ele diz: rejeitou para sempre o Senhor, o seu povo. Diz ele aqui: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade. Acabou a promessa de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia. O Deus que teve misericórdia no passado, será que ele esqueceu de ter misericórdia de novo? O salmista faz essas reflexões. Meus amados, é profundo isto que ele diz. Ele diz: será que acabou a promessa? Será que não existe mais isso que nós vimos no passado? Meus amados irmãos, a igreja do Senhor era para viver em contínuo avivamento. A igreja do Senhor era para continuar em ininterruptos avivamento. Mas, meus amados irmãos, algumas coisas na história fez com que a igreja, os homens mudassem isso. Porque alguns chegaram até ao cúmulo, a abominação, a aberração. Eu digo aberração porque ele diz aqui: o poder de Deus, os dons, os milagres, foi tudo para o passado. Se isso é verdade, meus amados irmãos, o que resta para nós é o desespero, como esse salmista aqui fez. Se Deus não tornar a ser misericordioso, o que nos resta é o desespero. O que nos aguarda, meus amados, é a angústia sem ser resolvida em nossos corações, irmão Ezequias. Porque o salmista aqui, ele diz: eu olhei para o passado, vi os grandes, poderosos feitos de Deus, mas será que cessou? Alguns chegaram ao ponto de dizer isso. Mas, meus amados irmãos, eu me recuso a aceitar isto. Não cessou o mover de Deus na vida do seu povo. Não cessou. Deus, ele continua, meus amados irmãos, buscando os corações dispostos. A Bíblia fala lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, que quanto ao Senhor, ele anda sobre a terra, os seus olhos estão a passar sobre a terra, buscando aqueles que têm um coração disposto para ele se revelar como um Deus forte. Os olhos de Deus estão passando. Aonde ele encontrou um coração sedento, irmão, Deus pôde operar e incendiar. Aonde Deus encontrou um coração ali desejoso de ver a glória de Deus, meus amados, não voltou com as mãos vazias. Aquele que tem um coração sedento de Deus, irmãos, este Deus vai avivar. O que tem um coração repleto do desejo de ver a manifestação da glória de Deus, esse será, meus irmãos, saciado. Porque Deus prometeu: derramarei chuva, derramarei água sobre o sedento, chuva sobre as terras secas, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Tem que haver coração sedento. Temos que ter o coração nos dias de hoje, meus amados irmãos, ardendo de desejo por algo maravilhoso da parte de Deus. É o próprio Deus que nós queremos. Não me interpretem mal. O que eu quero dizer aqui é que nós não queremos algo fora de Cristo. Nós não desejamos algo além de Cristo. Não, nós queremos ver a glória de Cristo. E o que isso traz para nós, meus amados irmãos, é bênção sem medida. É a glória do Senhor sendo restaurada no meio do seu povo. É a grandeza do nome de Jesus sendo reverenciado, exaltado. E o que isso representa para nós, irmãos, é só bênção e bênção.
porque não é algo fora dele, não é algo além dele, é ele próprio. Jesus diz lá na carta a Laodiceia que ele está do lado de fora. E ele estando do lado de fora, meus amados irmãos, o que resta é vazio. Jesus estando do lado de fora, o que resta, meus amados, é frieza. O que sobra é pesar. O que sobra, meus amados, quando Jesus não está do lado de dentro, é doença física e doença espiritual. Mas quando Jesus é chamado para ficar do lado de dentro, quando Jesus é chamado de novo para dentro do nosso coração, aí a fartura de alegria, aí a bênção espiritual, aí a abundância do Espírito, aí a vida, meus amados, com fervor. Mas enquanto Jesus estiver do lado de fora, meus amados irmãos, nós temos o que lamentar. Não há conversão, não há mudança, não há aquela efusão do Espírito, aquela alegria espiritual que nós conhecemos muito bem quando a presença de Deus está. Mas, meus amados irmãos, eu não quero falar dessas tristezas, eu quero falar das alegrias que traz um avivamento, do poder de Deus nas nossas vidas ardendo e queimando, da glória que é experimentarmos o que os homens e mulheres do passado experimentaram da parte de Deus. Avivamento espiritual é, na minha concepção, uma maravilhosa obra do Espírito na vida daqueles que estão inconformados com a vida fria. Mas isso só não define exatamente o que é em si, não encerra o que esse tema representa, meus amados. Avivamento espiritual é muito mais do que possamos imaginar ou definir aqui em uns uma hora de pregação. É muito mais amplo, é muito mais abundante, meus amados, é de fato incomparável, e que nós possamos desejá-lo, que isso mova os nossos corações a querer o mover de Deus nas nossas vidas. É o derramar do vinho novo, é a efusão do Espírito, é a glória de Deus sendo restaurada na igreja, é o tempo do refrigério, conforme Pedro diz lá em Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O apóstolo Pedro diz ali: aqueles homens amados, se convertam, arrependam-se, para que venham os tempos do refrigério. Converta o vosso coração a Deus, sai das trevas, sai da escuridão, venha para a luz, para que você tenha agora sobre a sua vida tempos de refrigério. Irmão, o que é tempo de refrigério? Para o povo de Israel, o tempo de refrigério, irmão, era quando o povo tinha uma boa colheita, é quando o povo tinha uma terra abençoada com a chuva, com a terra frutífera, é quando eles poderiam alegremente, irmãos, ali fazer aquela colheita diante do Senhor, fazer aquele serviço maravilhoso, aguardar a bênção de Deus e ter com que chegar no tempo do Senhor e oferecer ao Senhor em sacrifício. Isso era tempo de refrigério para Israel. Irmão, o que é tempo de refrigério para nós? É um avivamento espiritual, irmão, no meio da igreja. É o poder de Deus de novo na sua vida agindo. Tempo do refrigério, meus amados irmãos, é você ver coisas grandes da parte do Senhor. Não é mais esse cristianismo que a gente está acostumado, não é mais, meus queridos irmãos, a frieza e a apatia espiritual. São tempos de refrigério que nós esperamos da parte de Deus. São as chuvas serôdias, é o derramamento do Espírito, é a glória do Senhor no meio da igreja, é, meus amados, corações alegres, louvando e exaltando o Cristo poderoso, aquele que batiza no Espírito Santo e fogo, aquele que ainda cura os enfermos, aquele que vai ressuscitar morto, aquele, meus amados, que põe o inimigo em retirada.
é o poder de Deus agir em nossa vida, nós passamos a ver estas coisas com mais frequência. Meus amados, o estado espiritual, o estado das coisas como elas estão, ela deve trazer para nós angústias. A situação que a igreja do Senhor passa hoje deve perturbar o nosso sono. Estas coisas devem, meus amados irmãos, tirar inclusive o desejo de se alimentar para orar ao Senhor em súplica e arrependimento, porque se nós continuarmos do jeito que estamos, se a igreja do Senhor, Deus querido, permanecer do jeito que ela está, e em nome de Jesus ela não vai ficar desse jeito, mas se a igreja seguir esse curso natural, meus amados, não passará mais um ano e virá outro ano, e aí, meus amados irmãos, a igreja, em vez de avançar, ela está, irmãos, infelizmente retrocedendo. Vai passar um ano, 2 anos. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para o povo do Senhor? Ah, meus amados irmãos, que os nossos sentimentos sejam como o do profeta Jeremias. Que a nossa angústia seja a mesma angústia de Jeremias. Que, meus amados irmãos, mesmo sendo chamado da parte de Deus para falar os juízos de Deus daquela nação, ele falava os juízos de Deus daquela nação, porque ele queria ver Deus restaurando o seu povo com a sua misericórdia. Mas ele não só falava da ira de Deus, não. Ele orava dizendo: Senhor, os meus olhos nadam em lágrimas, o meu coração anda apertado por causa do que o teu povo está nessa situação. Eles pregavam a palavra de Deus dizendo: ai, peso do Senhor, assim diz o Senhor. Mas quando eles diziam isso, ao mesmo instante eles: Senhor, tenha misericórdia desse povo. Porque, meu amado, o verdadeiro homem e mulher de Deus, ele ama ver o povo de Deus na presença do seu Deus. Aquele que ama o povo de Deus, aquela que ama verdadeiramente a igreja do Senhor, é aquele que ora, é aquela que dobra o joelho e que clama: Senhor, faz algo novo no meio da tua igreja, faz algo de diferente, Senhor, que traga, meu Deus, uma manifestação do teu poder, que traga alegria, que traga mudança para o teu povo. Não se acostume com essa situação. Foi assim com os homens de Deus. Foi assim, meus irmãos, com Jerônimo de Savonarola na Itália. Foi assim com aquele profeta, aquele pregador sincero, que mesmo estando ali envolvido, meus amados irmãos, dentro da igreja católica, ele era um monge dominicano, mas o coração dele ardia por ver o mover de Deus sobrenatural. Meus amados, ele ficava inconformado com ver as vaidades que o povo ali se encontrava. Ele ficava indignado, ele ficava ali, meus amados irmãos, abatido, mas ele orava a Deus por um grande mover de Deus, até que Deus incendiou o coração de Jerônimo de Savonarola, e ele pregava, meus amados, um sermão ali incandescente, ao ponto de produzir um grande avivamento, meus amados, no século XIV, século XV, muito antes da Reforma Protestante. Jerônimo de Savonarola não foi um profeta no seu tempo. Inclusive, quando o rei da França veio ali invadir a cidade, meus irmãos, de Florença, na Itália, ele sozinho, irmão, colocou um exército para bater em retirada. Sozinho, um pregador botou um exército, irmãos, para fugir, porque ele disse: aqui vocês não vão atacar, não. Aquele homem estava tão cheio do Espírito Santo que as pessoas viam como uma face dele brilhando, meus amados irmãos, do poder de Deus. Ele pregou a palavra de Deus, que houve um avivamento tão maravilhoso que as pessoas, a sociedade inteira entrega a luxúria, entrega a vaidade, entrega, meus irmãos, a promiscuidade, jogou todas aquelas materiais ali que ele antes usava para pecar,
colocou ali no meio da praça e ateou uma grande fogueira para a glória de Deus. Lutero, quando ele começou, meus amados, a sua obra de reforma a respeito de Jerônimo Savonarola, ele disse: eis aí o Marte do protestantismo, eis o Marte do protestantismo. Porque Jerônimo Savonarola, irmãos, por ser fiel a Deus e pregar com toda a autoridade, ele foi enforcado por causa disso. Mas a palavra trovejou no seu tempo e um avivamento aconteceu. Posteriormente se levantou Lutero, se levantou Zwinglio, se levantou John Knox, Michael Satter, Philippe Melanchthon, levantou-se muitos outros pregadores, George Balrock, Felix Menz, Conrad Greiber, todos cheios do Espírito Santo, para, meus irmãos, assim também trovejar a palavra de Deus no seu tempo. E ainda que a reforma protestante não tenha sido considerada como um avivamento, mas como uma reforma, Deus fez grandes coisas, meus irmãos, na vida daqueles homens ali. Mas não foi só na base da sabedoria humana, porque era impossível eles avançaram, meus irmãos, na fileira. Era impossível eles conquistar o que conquistaram se o poder de Deus não fosse com eles ali para abalar aquele mundo. A Europa foi abalada e nós sentimos até hoje os efeitos, meus amados irmãos, da obra de Lutero, de Calvino e de grandes homens de Deus no passado. Posteriormente, o fogo de Deus ardeu no coração de John Wesley na Inglaterra. Ardeu no coração de Charles Wesley e de George Whitefield. Aqueles jovens ali, meus amados irmãos, ainda que homens santos, homens ali sinceros, não tinham ainda tido uma experiência de salvação, mas depois que foram libertados, meus amados, foram cheios do Espírito Santo. E, meus amados, o avivamento metodista, o avivamento wesleyano, foi considerado um dos maiores avivamentos da história da igreja, considerado e chamado como o grande avivamento. O grande avivamento, porque o fogo de Deus, irmão, queimou no coração daqueles jovens inconformados. Começa assim: um coração inconformado com a situação presente nos faz, meus amados, buscar a face do trono de Deus, diante do trono de Deus, para um grande avivamento espiritual. E se um homem sozinho, irmãos, pode fazer grandes coisas, quanto mais uma comunidade cheia do Espírito Santo de Deus. No passado, no Antigo Testamento, houve de tempos em tempos, irmãos, uma renovação espiritual do meu povo. Houve ali avivamento no tempo do rei Asa, no tempo do rei Ezequias, Josafá. Meus amados irmãos, houve ali um despertamento espiritual no tempo de Elias. Porque o povo estava tão entregue, irmão, a idolatria, a frieza espiritual era tão grande, mas tão grande, meus amados irmãos, que o Elias, o profeta, achava que só existia ele sobre a face da terra, fiel ao Senhor, seu Deus. Tão grande era a idolatria e o desvio daquela nação, irmão, que Elias se sentiu só, e por isso foi para as cavernas se isolar, para ficar com o seu Deus. Mas Deus estava olhando a situação, irmãos. Uma coisa é como o homem vê a situação, outra coisa é os olhos de Deus, como ele enxerga, como ele vê a situação. Talvez seja difícil para nós, irmãos, talvez ele seja complicado para nós, talvez alguns até digam que isso não vai acontecer, que vai ser impossível mudar essa situação. Alguns até procuram outros recursos, procuram tentar fazer ali na base, mesmo da força humana, tentam levar a causa de Deus na base da força humana, tenta levar a arca no seu ombro, mas querem levar de qualquer jeito. Tem um momento, meus irmãos, que a gente pensa que nada vai mudar, mas Deus está vendo altos céus o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com o seu povo, o que está acontecendo com a sua igreja. Deus está olhando para você nesse momento. Deus, ele enxerga muito mais, irmão, você do que eu estou vivendo, porque eu só consigo enxergar fisicamente o que está dentro dos meus olhos. Deus conhece o teu interior. Eu consigo só saber aqui alguns indícios da sua vida, mas Deus lhe conhece de cabo a cabo, do cabelo a cabeça,
a planta do seu pé, e Deus conhece a tua alma. Elias achava que era o único, mas Deus disse: vai lá, porque existem muitos outros que não se dobraram, mas vai lá e mostra quem é o Deus verdadeiro. O Elias, meus irmãos, se colocou diante dos profetas de Baal e disse: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Deus ainda responde com fogo, irmãos. Deus se revelou ali por meio do profeta e a nação por meio do fogo. Ele armou ali, foi algo tão estranho, esquisito, meus amados irmãos, que alguns homens ficaram a pensar: rapaz, mas como é que pode, Elias? Como é que vai ter fogo aí se o local está todo encharcado? Porque eles raciocinavam, meus amados, na base do raciocínio humano, mas aquele que é fiel a Deus, o profeta de Deus, sabe o que está fazendo. O verdadeiro profeta de Deus sabe o que está fazendo, porque ele é guiado pelo Senhor, porque ele é guiado, meus amados irmãos. O povo adorava ao Deus Baal, adorava a Astarote, porque dizia que era o Deus da fertilidade, porque era o Deus das grandes colheitas, das chuvas. Sabe o que foi que aconteceu? Deus disse: vocês acham que Baal é Deus da chuva? Pois não vai chover. O profeta Elias disse: a não ser de acordo com a minha palavra. Alguém cheio do Espírito Santo de Deus tem tal autoridade. Ele tem autoridade e direção. Quem está cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, e está sob a orientação de Deus, ele sabe o que está fazendo. Os outros não sabem. O que é espiritual discerne bem tudo. Elias disse: só vai chover quando eu mandar. Irmãos, é ousadia isso. Meus amados irmãos, eu tenho algo para dizer para os irmãos. Elias não foi o único que orou assim não, tá? Teve muitos outros homens de Deus que, quando foram cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos, na África, eles oraram para cair chuva, e a chuva caiu. E não era tempo do inverno não, porque alguém poderia dizer assim: não, porque está no tempo do inverno. Não, era tempo de seca, era tempo ali de terra rachada, dos povos passando sede mesmo ali. E meus amados irmãos, teve pregadores, homens simples que oraram, inclusive foram considerados como Elias, foram chamados de Elias, porque, meus amados irmãos, tal pregador fez algo parecido e orou ao Senhor seu Deus, e Deus respondeu. E ali, meus amados irmãos, não havia chuva na terra por 3 anos. Meus amados irmãos, ali Elias fez algo extraordinário para evidenciar que é Deus que está no comando de tudo. Poderia, talvez, pela sequidão do ambiente, pela temperatura da terra, pela quintura da região, talvez algum objeto que estava no altar pudesse entrar em combustão, irmão Jé, e acender o fogo sozinho, e dizerem que foi algo natural que acendeu, mas foi não, porque água foi derramada lá sobre o altar. Foi aberto inclusive uma cova, um buraco que encheu, melou todo, ele estava todo encharcado no altar, e ainda tinha um rego cheio d'água. Quando o fogo de Deus caiu, o lameu foi tudo. E o povo, meus irmãos, ficou ali admirado, dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Meus irmãos, como nós precisamos ver coisas grandiosas da parte de Deus. Isso é possível no avivamento. É possível, meus amados, os enfermos ser curados sim hoje. É possível, meus amados, essa situação que nós vivemos hoje mudar. É possível, meus amados, esses lugares aqui estarem cheios. É possível esse lugar não ter mais capacidade, meus amados, de reunir tantas pessoas com sede de Deus. Esse lugar vai se tornar pequeno se vocês buscarem a Deus por um poderoso avivamento neste lugar. Esse lugar vai ficar pequeno para o que Deus quer fazer, porque Deus é grande, irmão. A gente às vezes tenta limitar
Mas Gideão fez algo interessante, meus amados irmãos, e que intriga a nossa mente. Ele diz ao Senhor: Senhor, eu vou pegar aqui um pedacinho de lã e vou colocar aqui no meu, para tu encher essa lã do orvalho. Deus foi lá e fez. Ele pegou e disse, teve um pouco mais de ousadia, disse: Senhor, não fica com raiva de mim não, eu quero só que ao redor caia água, mas que o véu não dê. Deus foi lá e fez. Às vezes a gente tenta limitar o que Deus pode fazer, mas Deus, irmãos, Ele é ilimitado para aquilo que Ele quer fazer. Se Ele encontrar um coração sedento, se Ele encontrar alguém que Ele possa dirigir, se Ele encontrar alguém, meus amados, desejoso de ver a sua glória, o que será que pode acontecer, meus amados, quando Deus encontrar alguém assim? Quão maravilhoso será! Imagine quantas bênçãos pode isso trazer se Ele encontrar em você alguém assim, sedento, desejoso, querendo ver a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero Jesus, vendo Ele sendo exaltado de novo no meio do seu povo, trazendo despertamento espiritual. O avivamento metodista, meu irmão, foi uma bênção. Mas houve no século XIX, isso foi no século XVIII, no século XIX, Deus usou um homem poderosamente, meus amados, que se dedicou com uma vida cheia do Espírito, chamado Charles Finney. No século XIX, meus amados, Charles Finney diz que até os seus 22 anos de idade, praticamente, ou 16 anos de idade, me falha a memória, ele não sabia nada sobre Deus. Ele ia para uns lugares, era uma terra muito remota, não tinha o que hoje é os Estados Unidos. Hoje é uma terra próspera, rica, mas vazia de Deus. Mas naquela época, meus amados irmãos, eram algumas aldeias isoladas, que ele não conhecia nada sobre religião. Até que um dia, meus amados irmãos, os pais dele se mudaram para uma região onde tinha uma igrejinha lá perto. E a partir dali a vida dele foi transformada. Porque aquele homem, ainda que fosse cético para as coisas de Deus, Deus quebrantou o coração de Finney, e um grande avivamento aconteceu nos Estados Unidos no século XIX. Foi considerado um dos maiores evangelistas, irmãos. Muitas almas foram ganhas para Jesus através do ministério de Charles Finney, porque foi incendiado pelo Espírito Santo. Ele até no começo, ele ficou ali intrigado com alguns irmãos que oravam por avivamento. E meus irmãos, ele chega a uma constatação quase que à beira do ceticismo, dizendo: rapaz, vocês estão clamando tanto e nada acontece, o que está acontecendo com vocês? Ele nem conhecia a Deus, não era nem crente, mas ele ia para umas reuniões de oração, e a igreja lá, os irmãos começavam a orar. Aí quando o filho estava lá no culto, perguntaram se o filho queria oração. Ele diz: rapaz, eu sei que eu preciso de oração, mas eu não sei se vocês vão ser respondidas as vossas orações, porque vocês estão orando por algo e eu vejo vocês só reclamando, nada acontecendo. Finney até diz nas suas reflexões que chegou quase à beira do ceticismo, achando que tinha algum problema, meus amados, e de fato tinha. E ele chega à conclusão e vê que alguns estavam pedindo algo que não estavam de fato querendo receber. A Bíblia nos ensina isso. O perigo de nós orarmos a Deus, meus irmãos, e não estar disposto a receber aquilo pela qual nós estamos pedindo. A Bíblia nos alerta sobre isso. Mas um avivamento espiritual, se nós pedirmos, meus amados irmãos, Deus Ele vai nos dar um avivamento. A nossa oração, ela sendo elevada aos céus, ela aumentando em intensidade, aumentando em extensão, ou seja, passando mais tempo em oração, ela sendo tão intensa, meus amados irmãos, ao ponto de nós nos rasgar o coração diante de Deus em oração. Meus amados irmãos, Deus vai coordenando, Deus vai ajeitando a nossa oração, o Espírito Santo vai juntando a minha com a sua,
Ele vai juntando ali o meu clamor com o teu clamor. Ele vai direcionando, ele vai corrigindo, cortando ali as arestas, alguma coisa que precisa ser melhorada. As nossas orações, quando ela começa a subir, o Espírito Santo começa a levar até o trono de Deus. Aí, meu amado irmão, já estando lá no trono da graça, é só esperar a oração subindo, meus amados irmãos. Chegando no trono da graça, ela vai vir com uma resposta. Quando a oração sincera sobe, quando o povo de Deus se une, e a oração, quando ela está lá diante do trono de Deus, pode aguardar, irmãos, que vem a chuva. Pode esperar que vai vir bênção do alto dos céus. Mas temos que começar aqui embaixo a se movimentar. Nós temos que ser, irmão, como aquele vale de ossos secos. Tem que começar a mexer alguma coisa. Nós podemos estar, meus amados, antes do ser cheio do Espírito Santo, como um vale de ossos secos. Mas quando o Espírito Santo começar a se mover em nós, aí, meus amados, vai ficar um exército de pé, e nem o diabo vai poder contra nós. Porque o Senhor Jesus é conosco, porque o Senhor nosso Deus é conosco, porque o Deus dos avivamentos, o Deus dos antigos, o Deus que operou no passado, é também o nosso Deus, e Ele está conosco, amados irmãos. E Ele está conosco. O nosso Deus está conosco, querendo mover o seu braço, meus amados irmãos. Se Ele encontrar em teu coração sinceridade, se Ele vê em teu coração sede, se Ele vê em teu coração que tu não quer mais se ficar desse jeito estagnado, frio, cabisbaixo, se Ele vê isso em teu coração, mas ainda que no momento não esteja, continue a buscar pelo mover de Deus na sua vida. Ainda que você não esteja nessa situação de quebrantado, ore a Deus para você se quebrantar, e depois de quebrantado, ore a Deus para te restaurar em nome de Jesus. Ore a Deus. Alguns versículos, meus amados, e aí eu já me caminho um pouco para o final aqui, de algumas coisas que eu gostaria de falar, mas eu sei que até o presente momento Deus não tem me deixado sem falar. Alguns versículos nós podemos ver, meus irmãos, que trata sobre avivamento espiritual. Eu quero ler com os irmãos Salmo 85, 6, para que esses textos aqui possam fazer parte agora das nossas orações. Salmo 85, verso 6 diz assim: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Mostra, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. O salmista diz que: Senhor, será que o Senhor não vai nos avivar de novo? Senhor, será que tu não vai nos vivificar de novo? Não tornará a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Meu amado, tempo de avivamento é tempo de alegria no povo de Deus. Não há lugar melhor de se estar, irmãos, do que reunir com o povo de Deus quando há avivamento sendo manifestado nas nossas vidas. A alegria abundante, há uma satisfação plena em nós, ardendo um fogo, um desejo de estar reunido. Ele diz aqui: Senhor, será que tu não vai avivar de novo? Para que o teu povo se alegre em ti. Mostra, Senhor, a tua misericórdia. Lá em Abacuque 3:2 diz: eu ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aleluia! Aviva, Senhor. Aleluia! Aviva a tua obra. Aleluia! Quando Deus fala ao nosso coração, essa é nossa atitude: Senhor, eu temi a tua palavra. Aviva, Senhor, esta obra que não é minha, é tua, não é do homem. Aviva. O profeta Abacuque, olhando a situação da nação, ele, meus amados, quando recebeu a palavra de Deus, ele disse: aviva a tua obra, Senhor. Que essa seja a nossa oração ao ouvir as palavras de Deus: é aviva a tua obra. Aviva esta obra, Senhor. Aviva a tua obra em Fortaleza. Aviva a tua obra no interior. Aviva as obras, Senhor, que tu tem. Aviva, essa deve ser a nossa oração. O profeta Abacuque fala, meus irmãos, é emblemático, e aqui está o centro de tudo. Joel 2:28, quando a palavra do Senhor vai dizer: e nos últimos dias descerá o Espírito Santo, diz lá o texto,
derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. O que é isso senão avivamento espiritual? É quando o Espírito Santo é derramado. Meu querido irmão, talvez até um dia já possa ter caído sobre você o Espírito Santo, mas está na hora de esse poder aí ser renovado e vivificado na tua vida. E se você ainda não recebeu este poder, está na hora de você colocar diante de Deus. Já faz tempo que você não busca Deus por isso. Está na hora de você se ajoelhar e voltar a buscar o poder de Deus na sua vida. Aí sim haverá um avivamento espiritual. É quando o Espírito Santo desce que o avivamento vem. Não há avivamento sem o mover do Espírito, irmão. Qualquer movimento aí sem a descida do Espírito Santo é puro entretenimento humano, é puro mover da carne. Quando não é uma obra do Espírito, meus amados irmãos, talvez até dure um pouco, tem alguma característica espiritual, mas não passa de obra humana. Mas Deus quer que quando o Espírito Santo vem, nós sabemos que Ele vem, e nós testificamos que Ele vem, nós confirmamos que Ele vem. Quando o Espírito Santo desce, irmãos, é evidente que algo novo acontece nas nossas vidas. Não importa se você já é batizado no Espírito Santo, busque uma renovação espiritual, um derramamento do Espírito, como se você nunca fosse ainda. Meu amado, ore como se você ainda não tivesse sido. Lembre-se quando você buscava o batismo do Espírito Santo, antes de você ser batizado, ore como era. Lembre-se do tempo que você era antes de buscar o Espírito Santo. O que é que você fazia para buscar o Espírito Santo? Você jejuava, você orava, você se apartava de tudo, você não queria saber de outra coisa, você estava em todas as reuniões, você buscava a palavra de Deus na Bíblia, você ia para as vigílias, você estava no culto de oração, estava nos cultos de doutrina, você estava em todo lugar antes de ser batizado. Aí depois que foi, cadê você? Cadê você? Tem que renovar isso aí dentro de você. O Espírito Santo quer nos renovar. O Espírito Santo quer se mover, meus amados irmãos, como Ele nunca ainda se moveu na nossa vida. Se o avivamento eterno foi poderoso, se o avivamento na época de Finney foi grande, se na Rua Azusa foi extraordinário, meu querido, o que nós devemos desejar é mais da parte de Deus. Se a Azusa foi tremendo, se o que dizem nos livros já é glorioso só de se ler, imagine experimentar o poder de Deus em uma proporção muito maior do que foi em Azusa, irmão. Pode acontecer isso hoje, pode acontecer isso agora, pode acontecer no nosso tempo para a glória de Deus. Pode acontecer isso na tua vida hoje, pode acontecer isso agora. Porque Deus prometeu derramar o seu Espírito. Diversas vezes o povo estava desviado de Deus, irmãos, no Antigo Testamento, mas aí Deus levantava um profeta e ele chamava o povo. Elias, antes de o fogo cair do céu, irmãos, ele chamou o povo. Está lá no primeiro livro de Reis 18. Ele chamou o povo, verso 30. Chamou o povo para se consertar. Antes que caísse o fogo do céu, Ele chamou o povo, irmãos, para examinar os seus caminhos, para arrepender-se das suas condutas, para mudar as suas atitudes, para que o fogo de Deus pudesse cair no altar. Veja aí com você e Deus, no teu coração. Procura aí alguma coisa, verifica, pega Deus aí para sondar tu e Deus, você e Deus. Não se esconda dessa realidade. Só você e Deus. Vá lá no seu quarto e feche a sua porta e ora ao teu Deus em secreto, que Ele vai te recompensar publicamente. Pede aí Deus para movimentar tudo. Pede aí Deus para limpar tudo. Pede Deus aí para remover a pedra. Pede aí Deus para ressuscitar o que está morto. Pede aí para Deus operar e tocar onde está necessário ser tocado. Fala com Deus, fala com o Senhor em sinceridade, busca o Senhor em sinceridade e espere a resposta que ela virá. Aleluia! Espere a resposta de Deus. Se você for sincero em oração,
pode ter certeza que ela virá. Está na hora, meus amados irmãos, da gente parar. Não é mais estarmos só de festa em festa, de culto em culto, de programação em programação. Meus amados irmãos, o tempo é agora para nós nos ajeitarmos diante de Deus, porque há uma necessidade urgente do fogo queimar em nossas vidas. É uma bênção os irmãos indo para as passeatas, marcha para Jesus, marcha da família, pregar, fazer aqui programações, é uma bênção. Mas, meus amados irmãos, se nós não tivermos o Espírito Santo ardendo em nossos corações, meus amados, tudo isso, meus amados, não vai ser pouco aos olhos de Deus. Alguma coisa temos que fazer, isso é fato, não podemos ficar de braços cruzados. Mas, meus amados irmãos, Deus quer se mover em nós de uma maneira tão poderosa, que ainda nós não experimentamos, mas que possamos desejar esse mover de Deus nas nossas vidas. O fogo ardeu no passado. É como nós lemos aqui no Salmo 77: rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável. Essa é uma oração, irmãos, por avivamento. Isso é uma oração por avivamento. Cessou para sempre a sua benignidade? Será que Deus cessou, irmão, de ser benigno? Jamais. E quando Deus abençoa o povo com um avivamento, irmãos, isso é fruto da sua benignidade, é obra do Espírito, é obra do amor de Deus, porque Ele quer ver o seu povo, irmãos, avivado. Deus, muito mais do que nós, deseja ver o seu povo avivado, mas Ele está procurando os corações em que Ele possa avivar. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores para que possa usar. Deus está, meus amados, porque Ele não dorme. Deus não dorme. Aonde Ele encontrar um coração, quem sabe não é o meu, quem sabe não é o seu, quem sabe não é a sua vida que Deus quer usar nesse tempo. Olhe agora com um olhar diferente para a situação da igreja. Olhe para a situação da igreja hoje e ore, e clame com sinceridade, pedindo a Deus para avivar a sua obra. Ore a Deus com toda a sinceridade. Se queremos um novo Pentecoste, se queremos um poderoso avivamento, se queremos a visitação do poder do alto, do derramamento do Espírito, temos que desejar ardentemente, até que do alto, meus irmãos, até que isso venha nos consumir, até que todos os nossos pensamentos estejam voltados para esta causa, todas as nossas ações venham refletir de fato esse desejo que nós queremos por um grande avivamento. Agradeço a oportunidade, vamos ficar de pé nessa noite.